presidente da Câmara, Arthur Lira, deu chão a Barroso, defendendo que recursos de parlamentares ao STF se tornem mais difíceis. Ele sustentou que um caminho seria estabelecer um apoio mínimo de 20% da Câmara para que uma questão seja levada ao STF. Ele disse, é preciso subir no sarrafo, em analogia àquela barra utilizada no esporte de saltos com vara, em que cada vez o nível de dificuldade fica maior. Ele falou em relação a isso, que ele falou o seguinte, o partido deveria ter o direito de apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo quando conseguisse reunir o apoio de 20% do parlamento. E aí ele argumentou o seguinte, que em muitos casos, um parlamentar de partido pequeno consegue modificar a vontade da maioria entrando com uma ADI no Supremo. A ADI, para o pessoal entender, é essa ação direta de inconstitucionalidade. Isso. E aí ele declarou ainda na mesma linha do Barroso e do Pacheco que a independência é necessária, mas não se pode esquecer da harmonia entre os três poderes. O Arthur Lira é uma figura absolutamente gananciosa, que não tem limite para sua sede de poder e que, a essa altura do campeonato, ele não quer, Alice, só um determinado ministério, uma determinada pasta, ou a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, ou o que quer que seja. Ele quer transformar o nosso presidencialismo numa espécie de parlamentarismo, que atenda aos seus interesses, no sentido de fazer a manutenção de um cargo que o confere propriedades quase que imperiais. Porque a essa altura, o Arthur Lira é o presidente da Câmara e domina a base parlamentar de toda a Câmara Federal. Então, o que isso significa, em síntese? Que ele tem capacidade de botar para votar o que ele quer e ele tem capacidade de aprovar ou não aquilo que ele colocou para votar. Isso te dá poderes imperiais. Porque eu vou te dizer, olha, se você não dançar conforme a minha música, cá estamos. Eu vou te implicar consequências absolutamente nefastas, incluindo um processo de impeachment. Porque o governo hoje não tem, sem a ajuda do Lira, sequer os 137 votos que são necessários para barrar um processo de impeachment. Então, as falas do Lira, elas são permeadas de atos diplomáticos, tem toda uma verborragia, tem todo um malabarismo semântico, mas o que ele quer, em última análise, é transformar o Brasil num regime parlamentarista no qual esse poder que ele tenha hoje possa ser perpetuado ad eternum. Porque isso vai passar. E ele sabe que todo mundo que atua de uma maneira tão autoritária e tão arbitrária como ele atuou, em algum momento vai ter que arcar com consequências sérias. Nesse momento não é o caso, porque existe um arranjo de forças que fez com que o STF recuasse. O Gilmar Mendes pediu para a PF destruir provas que são absolutamente cabais e que demonstram a culpa dele em questões de superfaturamento, considerando escolas de robótica, kits robóticas em Alagoas, enfim, uma série de coisas que são complicadíssimas. Mas ele não vai ser o presidente da Câmara para sempre. E isso pode implicar numa série de coisas. No regime parlamentarista, isso já seria bastante diferente, a depender de como a composição fosse determinada. Você falou da questão do Lira e o parlamentarismo, né? Eu queria saber o que você achou quando ele quis colocar o nome dele naquela lista, na pesquisa de presidenciável, porque me parece contraditório ele querer um parlamentarismo e, ao mesmo tempo, ver se ele consegue ser presidente. Isso foi, inclusive, logo depois daquele cargo na Caixa, né? O que você vê nessa questão do presidenciável? Porque a gente falou sobre isso aqui, mas falei pouco. Então, eu queria saber, dentro dessa história, como é que você viu isso? Ele está fazendo um balão de ensaio, ele não tem a menor chance de se eleger presidente da República via voto popular. Pode ser que ele esteja... seria ingenuidade da parte dele acreditar que esse é o caso. O Arthur Lira é percebido... Pode ser que tenha um pouco de vaidade, pode ser que ele esteja querendo testar hipóteses, mas assim, não faz o menor sentido, porque ele não tem... O Arthur Lira não teria 5% de votos. Ele não teria 3%... Eu me arrisco a dizer que ele não teria 3% de votos e seria muito provavelmente o presidenciável com a maior taxa de rejeição do país.
Ele está tentando fazer um balão de ensaio. O fato é que a ânsia por poder, a ganância do senhor Arthur Lira é absolutamente desmedida, é infinita. O Arthur Lira é, muito possivelmente, o político mais nefasto no sentido de não ter nenhum compromisso com o desenvolvimento de um projeto de nação e de querer poder, e de querer dinheiro, e de querer status, e de querer tudo aquilo que um estadista devia fruir com moderação. Se você entra para a vida pública, você precisa ter um espírito público. A gente sabe que muitas vezes esse não é o caso, mas o Arthur Lira é o epítome do político que não tem o menor limite. Ele é possivelmente a figura mais gananciosa, mais ambiciosa e mais sem limite que a gente tem na República Brasileira hoje em dia, quiçá no mundo inteiro. Então, ele sabe, pode ser que ele queira testar essa possibilidade, mas eu já adianto que os resultados dessa pesquisa serão trágicos para ele. Dessa tentativa serão trágicos. Muito provavelmente vai indicar que ele não tem 2 ou 3% de votos e que ele tem a maior taxa de rejeição entre qualquer presidenciável. Sabendo disso, nesse último ano que ele tem à frente da presidência da mesa da diretora da Câmara, ele deve tentar avançar essa ideia do parlamentarismo, ele vai tentar dizer que ele vai fazer toda uma força para dizer que o nosso presidencialismo de coalizão está corrompido, que os políticos, de muitas maneiras, podem exercer um papel mais adequado no modelo parlamentarista, porque a Câmara tem condições mais plurais e menos suscetíveis a processos de corrupção. É por aí que vai o raciocínio, porque através da via do voto popular, ele não tem a menor chance. Isso aí é uma loucura, é um delírio de megalomania, de grandeza, que o Arthur Lira não tem a menor chance de se eleger presidente da República via voto popular.